Esquadra Monteiro, com a permissão do Almirante Gurgel. Agradeço muito o convite para participar desse evento. Espero poder contribuir, né, com esse simpósio, mostrando um pouquinho sobre a evolução da gestão de dados ao longo do tempo, até chegar, né, agora para soluções de IA. Na verdade, acho que tudo quanto é pesquisa, tecnologia, hoje em dia que estamos trabalhando, estão todas sendo convergidas para ter alguma inteligência. Então, a IA está sendo, vamos dizer, como um catalisador, tanto de pesquisa como tecnologia. Então, pretendo fazer isso através de uma visão, de uma perspectiva temporal. E se os senhores quiserem, os participantes, acompanharem a apresentação de uma maneira mais independente, só passar a câmera do celular em cima desse QR Code, que vai estar disponível em alguns pontos da apresentação. Então, eu pretendo mostrar essa perspectiva, né, da gestão de dados, começando ali falando um pouco da era da informação, né, que um pouquinho atrás a gente só falava sobre isso, depois veio a era do Big Data, a gente só se falava sobre isso, agora só se fala sobre inteligência artificial. Então, vou passar um pouquinho sobre essas três eras, né, sobre como a gestão de dados está acontecendo nessas eras. Mas antes disso, eu gostaria de convidar os senhores para dar uma olhadinha em algumas décadas para trás, sem querer revelar um pouquinho a idade, né, mas acho que a maior parte já devia ser nascido na década de 70, onde começaram ali a surgir, né, a ser criados os primeiros bytes. E se os senhores observarem ao longo do tempo, a cada década a gente multiplicou por 1000 essa quantidade de bytes. Então começou ali com kbytes, mega, giga, tera, peta, e agora já em 2020 já estamos nos nossos zettabytes. Então ali na década de 70, onde os primeiros computadores começaram a produzir os seus kbytes, também nessa época começaram as primeiras linguagens de programação. Já na década de 80 a gente já tinha os nossos megabytes. Então, alguns servidores de grande porte já estavam automatizando, né, alguns processos de negócio. Os computadores pessoais começaram a ser desenvolvidos e um grande marco foi a criação de uma associação internacional para a gestão de dados já lá na década de 80, apenas com os primeiros megas. Já na década de 80, a gente já com os nossos primeiros gigas, os servidores de grande porte já evoluindo em relação à quantidade de armazenamento de dados, nós tivemos o Bill Emmons, que foi um precursor da área de Data Warehouse. Ele começou a ver, olha, são tantos dados sendo gerados por diversos sistemas, por diversos processos de negócios automatizados, que a gente precisa juntar isso tudo num local para poder analisar. Então, ele é um grande visionário e já viu que, naquela época, a gente precisava de mecanismos para poder analisar esses dados que já estavam sendo gerados ali em massa, afinal, gigabytes já eram considerada uma grande quantidade de dados. Depois disso, ali já começando no começo do ano 2000, a gente veio com já começamos ali na era da informação, onde a gente já tinha as nossas principais fontes de dados com essa massiva automação dos processos de negócio. Muitos sistemas de informação corporativos já em produção e um crescente volume de dados. Então, a gente começou a colocar nossos servidores dentro desses racks e muitos dados começaram a ser produzidos. Então, ali já começou esse problema, né? Como analisar esses dados de diferentes fontes que não estão integradas? Porque muitos sistemas começaram a ser desenvolvidos de maneira paralela e não tinha uma integração. Como agregar valor a esse dado? Que não é apenas centralizar esses dados, né? A gente precisa agregar valor. E como gerar informação e conhecimento? E como prever eventos? Então, ali já começou. Bom, se eu tenho essa massa de dados já histórica, então eu preciso, eu já posso com isso, fazendo essa análise pretérita, fazer uma predição futura. E aí veio a solução, que o Bill Emmons começou a chamar lá de Data Warehouse, mas com o tempo, né, até para ter um apelo comercial, começou a se chamar de Business Intelligence, que é uma inteligência de negócio, tinha muito apelo, que nada mais é do que pegar os dados desses diversos sistemas que já estavam automatizados, juntar dentro de um grande armazém e a partir de uma forma de modelar os dados, que é multidimensional, onde eu posso analisar os fatos sob diferentes perspectivas, poder tirar insights ali sobre o meu negócio, fazendo essa análise pretérita. E também, ao analisar o passado, eu poderia descobrir padrões. E aí começou ali a grande aplicação dos algoritmos de mineração de dados para descobrir esses padrões e fazer essas predições. Aqui uma pausazinha, né? Essa é uma brincadeira que faço com vários colegas, né? Que na área de
em outras áreas, como direito, medicina, engenharia, né? Muitos dos principais autores dos fundamentos dessas áreas, né, já morreram há séculos passados. E na computação, principalmente nessa área de dados, né, nossos principais autores, pelo menos as minhas principais referências, são todos vivos. Um deles é o Imo, que lá na década de 80 já teve assim, a sua grande contribuição na área. Ele continuou atuando, desenvolvendo várias arquiteturas para a gente trabalhar os dados. O outro é o Ralph Kimball, que ele também trabalha muito atuante, apesar deles agora já obviamente estão numa idade avançada, eles continuam atuando e os dois mantêm os seus sites, mantêm as suas consultorias ativas. Então, aí que surgiu o analista de BI. Para os que têm mais familiaridade com a área, são os analistas de inteligência de negócio, sendo que o analista de BI ele foi muito mais usado para desenvolver esses ambientes para a gente analisar dados, sendo que ali começou a falar assim, bom, o técnico que desenvolveu aquele ambiente, ele não entende do negócio, apesar dele ter feito várias entrevistas, conhecer um pouco do negócio, mas ele não é o cara para poder fazer realmente os seus grandes insights. Ali começou a surgir a necessidade de ter um analista de dados ou um analista de negócio, que vem como um principal objetivo é conhecer esse potencial dessas ferramentas que apoiam a análise de dados para poder realmente gerenciar o seu negócio com inteligência. Então, seguindo ali o que algumas pessoas começaram a falar, né, que informação é o óleo do século XXI e a análise é o seu motor de combustão. Então, repare, ali já no começo do ano 2000, a gente já começou a falar sobre análise e sobre um analista de dados, e sem eles, a gente pode desenvolver diversas aplicações e não ter nenhuma grande utilidade. Então, o volume de dados já estava tão grande, centralizando tudo dentro de um único armazém, fazendo várias predições, e a gente começou o quê? Precisar de uma governança de dados. Então, lá aquela associação da década de 80, que é uma associação internacional para a gestão de dados, ela já agora, recentemente, em 2017, lançou esse livro, que é um corpo de conhecimento sobre gestão de dados. Então, ela fez muitas consultorias ao longo desses anos e reuniu as melhores práticas dentro do que ela começou a chamar de governança de dados. E reuniu, são algumas áreas de conhecimento, e ali a gente pode observar que o Data Warehouse está ali, o BI está ali também, a parte de segurança também está ali. Então, são várias áreas de conhecimento, todas relacionadas à governança de dados. E começou a separar esse nome, né? O que é governança? Na verdade, é o exercício dessa autoridade e o controle sobre a gestão de ativos. Sendo que quando a gente está falando de governança de dados, esse ativo é o dado. Se nós estivéssemos falando de uma cidade, de um país, o ativo seria a própria cidade, o próprio país, os cidadãos. Mas no caso aqui, a gente tem que exercer seu controle e autoridade sobre os dados. Por quê? Como está se falando aí, né, em relação à ética, em relação à reprodutibilidade das aplicações, a gente precisa dizer, assim, os dados precisam ser confiáveis. Então, principalmente dentro das corporações, os dados principais, eles precisam ter um curador. Então, foi aí que, na Marinha, em 2018, a gente fez um grupo de trabalho onde a gente definiu uma estrutura organizacional para fazer essa governança de dados. Então, a gente estabeleceu ali uma parte superior, que é a de governança, e a parte inferior ali, que é a de gestão. E, apesar de estar aqui mais escondido, um dos grandes papéis dentro dessa estrutura organizacional é o curador. Então, aquele dado que é muito importante para o negócio, ele precisa de um curador, precisa de um dono, precisa de um responsável pela qualidade dele. E, claro, esse dado precisa também ser armazenado em algum lugar que a gente chama de custodiante. E aqui nós temos uma equipe técnica que vai gerenciar tudo isso. Então, uma das iniciativas, né, da implementação dessa governança seria criar um barramento de dados corporativos, onde nele iria trafegar as principais entidades do negócio, né? Os dados sobre as principais entidades, que no caso seria pessoa e organização militar, incluindo aí os meios operativos. Então, nesse barramento nós teríamos esses dados trafegando entre os principais sistemas corporativos e ele iria ser, vamos dizer, o elo de ligação entre eles, provendo a integração. Então, esse é um pontapé inicial e a gente começou a chamar esse barramento de Prisma. Bom, na era da informação nós temos aí as principais fontes do problema que esse grande volume de dados trouxe e algumas soluções. Agora, quando a gente chega na era do Big Data, o que nós temos? Nós temos problemas, e grandes. Algumas pessoas falam, vamos implementar uma solução de Big Data. Eu falei, eu não olho para Big Data como solução, eu olho para Big Data muito mais como um problema.
os senhores forem reparar, nós temos aí, em 2020, 47 zettabytes de informação já disponíveis. E a previsão é que a gente chegue em 2035 com mais de 2 mil. Então, é um crescimento de 300% ao ano. Isso é um problema. Onde nós estamos as nossas principais fontes de informação? Então, além daqueles sistemas corporativos automatizados no começo do ano 2000, agora nós temos a popularização dos dispositivos móveis, as redes e as mídias sociais, sensores, tudo isso sendo compartilhado em nuvem. Então, são diversas fontes de informação e eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. Por exemplo, só em 2020, 1 minuto só na internet, olha a quantidade de participantes aqui um exemplo, em meetings, como essa do Webex, né? O Zoom é uma outra ferramenta, tipo o Webex, mas num só minuto a gente tinha mais de 200 mil participantes. Mensagens no WhatsApp, mais de 41 milhões de mensagens compartilhadas. Então, é muito dado. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que esses, não só os dados corporativos, mas não só os dados das mídias sociais, muitos dados estão sendo gerados em diversos segmentos da sociedade, estão sendo disponibilizados na web. Eu não sei se vocês conhecem também, é mais uma referência, né, da minha área, que está vivo, que é o Tim Berners-Lee. Não sei se vocês conhecem, mas ele foi o criador da World Wide Web, que é a internet como a gente conhece hoje. E em 2006, ele fez a seguinte proposta. Bom, já que a gente tem tanto dado disponível agora nas nossas bases de dados, são dados estruturados, vamos disponibilizar isso tudo na web. E esses dados vão precisar ser interligados. Então, lá em 2007, ele começou a publicar, cada círculo dele se representa um banco de dados, começou a publicar os seus dados e começamos a chamar esse de um banco de dados global em grafo. Só que em 2020, olha como essa nuvem cresceu. E qual o grande diferencial dessa nuvem? É que ali dentro de cada um círculo desses é um banco de dados, e nesse banco de dados a gente tem grafos, são grafos de dados. Os grafos são nós, vértices e arestas que estão interligados, né? São os nós que estão interligados entre si, e com semântica. Então, a gente começa a chamar esses dados em grafo também de grafo de conhecimento. Por quê? Essa semântica ela também está sendo explicitada através de instrumentos terminológicos. Um exemplo deles são as ontologias. As ontologias são métodos, são instrumentos que a gente consegue explicitar a semântica dos dados com base matemática, através de lógica de primeira ordem. Com isso, a gente pode fazer inferências sobre aqueles dados e aí sim adquirir conhecimento e navegar por essa grande rede. Para gerenciar todos esses dados, a gente já tem algumas iniciativas internacionais, principalmente ele vindo da Europa, que se chama FAIR, onde esses dados eles estão sendo gerados, mas eles, para serem úteis, eles precisam ser, vamos dizer, a gente precisa encontrar, saber onde eles estão, que eles chamam de findable. Eles precisam ser acessíveis, ou seja, eles não podem ser fechados, eles têm que ser abertos. Eles precisam ser interoperados. Então, toda essa parte de expressividade semântica é fundamental, porque se eu tenho muito dado, ele está ali acessível, se não é expressivo, se eu não consigo entender, de nada adianta. E precisa ser reusado. Então, essa foi uma iniciativa muito na academia, por causa do grande volume de dados científicos que estavam sendo gerados, muito fechada ali nas academias, e eles estão fazendo esse movimento para poder expor esses dados. Então, eles chamam essa iniciativa de FAIR. É mais uma iniciativa de gestão de dados, mas agora no nível global. Então, senhores, dito isso, olha o grande corpo de conhecimento que nós estamos já disponíveis na web. Eu tenho um oficial que trabalha comigo no CAISNAV e ele tem pós-doc em IA, né? Então, a gente discute bastante, né, sobre essa fronteira ali dos dados e essa junção, né, de dados e as aplicações inteligentes. Eu falo para ele, olha, você pode ser inteligente, mas quem tem conhecimento sou eu. Claro que é uma brincadeira e, na verdade, o conhecimento que estou me referenciando é esse grande banco de dados que está sendo disponibilizado na web e está crescendo cada vez mais. E eu posso fazer consultas estruturadas e posso navegar por essa rede. E eu só queria chamar a atenção aqui que dentro dessa nuvem, essa área que está um pouco mais densa, se a gente for dar um zoom aqui, a gente vai ver que são das ciências da vida. Então, na área de bioinformática está muito evoluído. Outra área é da linguística e outra área aqui da parte governamental. Que, na verdade, um dos grandes motivadores para se criar essa grande nuvem, né, do Tim Berners-Lee foi que os dados do governo deveriam ser abertos para prover a transparência e promover o que a gente chama de e-citizenship, que é a participação do cidadão dentro do governo do seu estado, da sua cidade. Agora, uma coisa que eu queria
desmistificar um pouco, né? Quando a gente fala de nuvem, não existe nuvem. Na verdade, o que nós temos é isso aqui. Antes, antigamente, a gente tinha os nossos servidores, né, em torres, né? E essas torres, elas foram desmembradas. O que é processador e memória ficou dentro, assim, dessas lâminas, que a gente começou a chamar. Os discos foram para esses para uma outra, né, para um outro conjunto de equipamentos, e essas lâminas ainda estão sendo reduzidas e agora estão ficando cada vez menores. Com isso, dentro desse REC, a gente começou a criar dentro dos centros de dados esses corredores, né, de RECs, né, de muitos computadores ali interligados entre si. Sendo que um dos grandes problemas, se vocês observarem aqui no lado direito, nós temos um pé direito, né, a altura desses centros de dados mais de 10 metros. Por quê? Um dos grandes problemas desses centros de dados é o calor. As máquinas produzem muito calor. E com isso, o Google, muito inteligentemente, que ele fez, levou os seus centros de dados para o Alasca. A metade, 50% dos custos no centro de dados é com refrigeração. Então, ele reduziu bastante esses custos, levando isso para o Alasca. Mas eu chamo a atenção dos senhores pelo seguinte: será que isso aqui tem futuro? Será que com a grande quantidade de dados que ainda está por vir, a gente consegue? Porque a gente está multiplicando ali a quantidade de equipamentos, ligando todos eles, colocando uma camada de software por cima, né, criando as máquinas virtuais, e conforme for a demanda, a gente vai aumentando. Mas a gente não está, vamos dizer, crescendo em poder computacional. A gente só está multiplicando ele. Então, a minha expectativa aí é que a computação quântica venha resolver, porque a gente tem muito dado ainda por vir e a gente precisa muito de poder computacional. Então, a computação quântica, seja no nível de hardware ou de software, a gente precisa bastante de soluções. Então, dito isso, a gente tem o quê? Uma característica do problema de Big Data. Nós temos um grande volume de dados, aí crescendo 300% ao ano. Nós temos os dados que são extremamente dinâmicos e complexos e uma crescente variedade desse tipo de dados a serem analisados. Com isso, a gente tem a definição de um problema, que eu chamo de grande, né, que eu usei agora recentemente do Parlamento Europeu, que eles definiram que o Big Data se refere a essa coleta desses dados que são tão grandes e complexos que precisam de novas tecnologias como a inteligência artificial para processar. Aí eu olho assim e eu falei, bom, será que a inteligência artificial está vindo para processar esses dados ou a inteligência artificial precisa desses dados também para ser inteligente? Então, uma contribuição muito particular, uma visão minha, que é o seguinte, um pouquinho mais abstrata para a gente começar a conversar, né? Qualquer agente, para ser inteligente, seja ele humano ou máquina, ele precisa o quê? Aprender. Para aprender, os humanos normalmente usam os seus sentidos e as máquinas usam os seus sensores e suas interfaces. Mas para aprender, eu preciso o quê? Dos dados. Então, os dados, eles são importantes para qualquer que seja o agente ficar mais inteligente, e para ser inteligente precisa dos dados. Então, vamos convergir, vamos unir esses esforços. Eu tenho, né, muita curiosidade para saber como que a gente vai atuar nos próximos anos, principalmente nas áreas de pesquisa, porque os agentes inteligentes e todo esse desenvolvimento de aplicações inteligentes, eles estão usando os dados. Mas vamos dizer, o meu gap ainda de conhecimento que eu pretendo explorar nas pesquisas como usar a semântica desses dados para que fique mais inteligente. Então, a parte boa de ser professor, colaborar com o IME, com o FRJ, que a gente pode alocar, né, os alunos para essas áreas de conhecimento, para a gente explorar, e, na verdade, a gente acaba muito mais aprendendo com os alunos do que ensinando para eles. Então, aí a gente vem para a era da inteligência artificial olhando assim, uma solução para esse nosso grande problema de Big Data. Aí, quando a gente olha assim, para assim, solução, olha a quantidade de ferramentas que estão disponíveis para a gente usar para processar dados, para desenvolver os modelos, os algoritmos, e aqui algumas aplicações, tanto na empresa como na indústria, que já estão usando, né, esses algoritmos e usando essas bases de dados. A gente tem aqui também várias ferramentas de livres, então são vários segmentos da sociedade que já estão trabalhando principalmente nessas ferramentas, mas ao olhar para isso, eu não olho como uma solução, eu olho como um problema. Imagina conhecer todas essas ferramentas, né, todos esses componentes, por isso que aí a gente começa a trabalhar com o papel do arquiteto.
Então, no máximo, a gente tem o quê? Requisitos de solução, que são recursos computacionais ilimitados, processamento de dados com agilidade, integração de múltiplas habilidades no novo papel que a gente começou a chamar de cientista de dados. Então, a gente tem uma demanda. A gente tem, assim, esse desenvolvimento de diversas ferramentas, sendo que a gente precisa de alguém para trabalhar com elas e fazer principalmente a integração e realmente e poder tirar fruto delas. Então, esse cientista de dados está vindo como um cara que precisa ser crítico, curioso, criativo, colaborativo e principalmente capacitado, porque o conhecimento é muito amplo. No Fórum Econômico Mundial do ano passado, já estava previsto que até 2025 nós vamos precisar de 97 milhões de especialistas. E o que eles já disponibilizaram é que o que está no topo dessa necessidade de trabalho são ali os cientistas de dados ou analistas de dados. E também tem outros nomes, especialistas em IA, em Machine Learning, especialistas em Big Data. São vários nomes que estão surgindo, mas o fato é que a gente vai precisar de muita gente nessa área. No CEPEM, né, do ano passado, acho que muitos os alunos do CEPEM deste ano estão assistindo, e no ano passado teve um trabalho muito interessante, foi o PDT, e eles começaram usando até essa imagem que a professora Marley mostrou para a gente, tentando situar, né, onde que a ciência dos dados está junto com a inteligência artificial. São várias as imagens que tem na internet sobre isso, desde círculos ou então dentro dessa escada, colocando ali os dados na base. O fato é o seguinte, que, como eu tinha dito, para ser inteligente a gente precisa de dados e esse volume de dados precisa de ferramentas mais inteligentes para ser usado. Recentemente a gente teve uma visita da IBM dentro do nosso grupo de trabalho sobre IA da MB e eles mostraram como que seria o ciclo de vida de uma aplicação de IA. Reparem que na esquerda ele começou a chamar de engenheiro de dados, onde a gente precisa trabalhar os dados e ali ele já colocou a parte de governança de dados. Depois disso, a gente precisa do cientista de dados para começar a desenvolver esse modelo, esse algoritmo, para depois ser executado por um desenvolvedor e finalmente ser usado por um usuário de negócio. Então, não temos como escapar disso. Realmente, para ter aplicações de IA, a gente precisa ter os dados organizados lá atrás. Então, nós temos ali algumas perspectivas de solução, algumas demandas, e o que a gente pode ter de aplicações de IA? São inúmeras as possibilidades, como a professora Marley falou, são infinitas as possibilidades dentro da Marinha, como o Almirante Gurgel citou aí brilhantemente, sendo que a gente pode começar por algumas coisas muito simples, tipo a automatização de atividades cognitivas repetitivas, ou seja, toda aquela atividade que está sendo executada já que precisam de alguma cognição, precisa de algum raciocínio, precisa de humano, a gente pode sim substituir já imediatamente por pessoas. Então, um exemplo, como o Almirante colocou, é a Mia. A gente está trabalhando nela para ela ser um assistente virtual inteligente, servindo aí de interface entre a Marinha e a sociedade, mas a gente quer muito mais do que isso. A gente quer que ela aprenda com os dados que a gente tem dentro dos nossos sistemas, bancos de dados corporativos. Nós temos décadas de dados armazenados, e com isso a gente busca esses dados de treinamento, que a gente ensine as máquinas, através do aprendizado de máquina, automatizando essas atividades cognitivas repetitivas, e também para que finalmente a gente tenha aplicações de IA onde a gente possa otimizar o emprego na nossa força de trabalho, ou seja, tentar fazer o mais com menos, principalmente dentro dessa perspectiva futura em relação ao pessoal. O fato é o seguinte, que a Mia, ela pode começar como chatbot para conversar com a sociedade, mas ela pode interagir sim com diversas outras aplicações inteligentes, seja ela do meio operativo, seja ela do meio administrativo. O fato é que a gente quer dar pertinência para essa comunicação. Bom, senhores, finalizando aqui, eu só queria mostrar para os senhores esse universo de dados que nós estamos vendo sendo criado dia a dia. Vou chamar a atenção para os senhores que nós estamos vivendo essa história. Na verdade, nós somos uma geração que estamos vivendo dois marcos, né? Viver uma pandemia, que já é um marco de uma geração, e outra que nós estamos vivendo, sim. Eu acho que é um ponto de mutação tecnológica. O vírus está aí mutando, né? E a tecnologia não está ficando para trás. A gente está vivendo agora uma grande revolução. Uns chamam de quarta revolução industrial. Eu acho que vai ser além disso. Eu acho que quando a gente pegar aquele gráfico de conhecimento, aquele
que é um volume gigantesco de dados, e a gente alinhar combinar, né, com essas aplicações inteligentes que também estão evoluindo bastante, nós vamos ter coisas muito interessantes aí nos próximos anos. A gente não sabe aí, e na próxima década a gente já tem aí os IOTA bytes, mas depois já não sabemos mais o nome, né, desse grande volume de dados. O fato é o seguinte, que nós estamos vivendo essa história e nós temos que nos preparar. E um caminho para se preparar é buscar informação, na verdade é formação, como já estamos fazendo aqui na Escola de Guerra Naval, como muitos